Olá, pessoal! Boa tarde! Eu sou a Carolina, uma das colaboradoras do GEAFA. Olá, pessoal! Eu sou o Henrique, um dos colaboradores do GEAFA. E você quem é? Os meninos de recentemente, de saúde, principalmente meus papéis. E hoje Está começando um dia de momento intimista Kids com as crianças. Pra quem não conhece, está chegando agora. Todas as sextas-feiras a gente traz um momento intimista numa linguagem leve, lúdica, para que a gente possa avançar esse aprendizado do Evangelho das crianças. E hoje nós retomamos com o nosso Evangelinho segundo o Espiritismo e nós vamos falar sobre aquele que se eleva será rebaixado. Isso, muito bem. Vamos chamar as crianças então, Luísa? Vem, crianças! Vamos começar a leitura? Leitura! Isso, então pede pro Bubu começar? Fala, pode começar, Henrique. Pode começar, Henrique. Então pronto, pode começar. Aquele que se eleva será rebaixado. Começar, filho. Bom, antes eu vou fazer uma leitura do trecho do Evangelho, que é mais difícil com as palavras, né? E aí o Henrique segue com a explicação, tá bem? Então vamos lá. Num sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para fazer sua refeição. Os que estavam lá observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, contou-lhes uma parábola dizendo: quando vocês forem convidados para uma festa de casamento, não escolham o primeiro lugar, para que não aconteça que, havendo entre os convidados uma pessoa mais importante do que vocês, aquele que os convidou venha a lhes pedir que deem o vosso lugar a ele, e vocês sejam obrigados a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando forem convidados, coloquem-se no último lugar, para que quem os convidou chegue e diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vocês um motivo de glória, diante de todos os que estiverem à mesa, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 e 7 a 11. É muito legal esse trecho, né? Gostei bastante. Então, o que significa esse texto aí, filho? Esse texto dos evangelistas exalta o princípio da humildade. Condição essencial que todos deveriam apresentar, segundo Jesus, para atingirem uma boa situação na espiritualidade. Para exemplificar, Jesus mostra uma criança querendo dizer que para atingir o reino do céu, a pessoa deve agir como se fosse uma criança, ou seja, não se achar superior nem inferior. E resume tudo com a máxima: quem se humilhar será exaltado, e quem se elevar será rebaixado. O Espiritismo mostra bem que, muitas vezes, os que ocupam posições muito importantes no mundo material chegam à espiritualidade em situação ruim, e que muitas pessoas que não tiveram posições de mando ou destaque na terra, mas que cultivaram as virtudes do espírito, acabam em ótima situação no mundo espiritual. Da mesma maneira, o espiritismo mostra que algumas pessoas que ocupam posições elevadas em certa encarnação, mas que são dominadas pelo orgulho e pela ambição, acabam uma encarnação posterior, muitas vezes em péssima situação. Por isso, Jesus aconselha a não nos colocarmos em lugar de destaque em relação aos outros. Diz que devemos nos manter numa posição modesta,
Pois nosso merecimento é o nosso esforço. E o nosso esforço vão sempre ser recompensado. Ótimo, muito bem. E o que você entendeu sobre esse texto de hoje, filho? Bom, eu entendi que tem pessoas no mundo que elas têm bastante dinheiro e essas coisas, mas elas se acham, assim, elas põem num lugar superior do que os outros. Mas já algumas outras pessoas que são humildes e cultivam coisas, elas vão ficar em um lugar melhor na espiritualidade do que os que estão se achando nesse lugar da espiritualidade. E no exemplo desse sábado, é que você vai lá no casamento, por exemplo, né? Vai lá e senta no primeiro lugar. Aí o cara que, seu amigo, né, que tá se casando, fala: então, cara, eu reservei esse lugar pra minha avó, né, pra minha família. Aí você tem que ir lá atrás, ficar com vergonha de sentar lá atrás. Uhum. Então é mais fácil quando você chegar, você sentar lá atrás, no último lugar, Uhum. para que ele chegue e fale: ô amigo, não, senta lá na frente, isso é especial. Mas o que significa isso? Essa parábola que Jesus falou sobre os convidados do casamento, de como você deve se comportar, o que significa no final das contas? Você entendeu o que significa isso? Sim. O quê? Bom, foi o que eu disse em primeiro lugar. Você não se sentar na frente, você deve estar se achando um dos melhores amigos do cara. Ou seja, Você precisa ser humilde, Sim. que é a lição de hoje, né? Você pode ser muito importante para a pessoa, né? Mas talvez ele tenha pessoas mais importantes do que você, como por exemplo a família. Então, qual que é a lição dessa parábola de Jesus? É que a gente tem sempre que se colocar numa posição humilde, né? A gente não precisa se gabar ou se ostentar coisas, né? Para os outros, para mostrar aos outros. Você disse sobre dinheiro. Dinheiro, na verdade, não é só porque a pessoa é rica ou tem dinheiro que ela não pode ser humilde. Ela pode ser humilde. Nem todos os ricos são assim. Exatamente. Você lembra que a gente estava conversando no nosso evangelho sobre esse texto de hoje? Falando sobre os exemplos, por exemplo, de jogadores de futebol? Sim. Que a gente falou que muitos deles acabam que são arrogantes e quando alguém fala, você é o melhor, e a pessoa fala, sou mesmo, né? Eu sou o melhor do mundo, né? Essa não é uma posição humilde, Sim. né? A pessoa poderia simplesmente falar assim, não, eu não faço isso sozinho, Faço né? isso com Eu tenho um outras- treinador muito bom que me ajuda, Fora que as eu tenho uma pessoas equipe, que me dão os passes, que né? me trazem a bola. Exato. Eu tenho o roupeiro que põe a minha roupa lá bonitinho, eu tenho meu treinador físico que me ajuda a melhorar meu rendimento, né? Isso é ser humilde, quando você é exaltado por alguém, mas você não se coloca numa posição de superioridade, Sim. né? Você é humilde quando você exalta outras pessoas também, você se lembra de outras pessoas, né? Então, o que Jesus mostra nessa lição de hoje é que se a gente, os rebaixados serão exaltados, que é, quanto mais humilde você for, melhor lugar você tem, né, na espiritualidade, no reino dos céus, né? Sim. E que as pessoas mais arrogantes, as pessoas que mais, como você falou, se acham, né, que são as melhores, que têm o melhor lugar do mundo, geralmente essas pessoas têm uma surpresa muito triste quando desencarnam, Sim. né? Porque aí elas vão se dar conta da realidade, né? Então, a gente precisa sempre viver na humildade, sempre reconhecer que a gente nunca faz nada sozinha. Sim. Também, né? Uhum. Acho que é essa a lição de hoje, Sim. né? Humildade, Uhum. né? Sim. Você quer colocar mais alguma coisa? Eu vou colocar mais um negócio Ah, que legal. que eu acho que
como a gente disse, não são todos os ricos que são assim, né? Que não são humildes. Uhum. Porque você para pra pensar quantos ricos existem no mundo? Muitos. Bastante, né? Então, já pensou se tivesse todos os ricos fossem assim? Né? Já pensou? Que horror que seria? Né? Né? Pelo menos metade aí dos ricos são diferentes. Ah, todo ser humano, em qualquer lugar, você tem as duas características. Sim. Você tem o rico, que pode ser arrogante, você pode ter O o que rico pode ser humilde, humilde, você pode ter o pobre arrogante e o pobre e o humilde. pobre humilde. Somos pessoas, independente da situação financeira, independente em que patamar nós estamos de qualidade de vida, de conforto, né? Existem seres humanos vivendo aqui. Sim. Então a gente vai ter características em ambos os lugares, né? E não importa onde a gente esteja. O que o ensinamento de Jesus seja humilde. Não importa onde você esteja, né? Essa é a grande lição de Jesus. Jesus, ó, outra coisa que a gente lembrou no nosso evangelho, que a gente falou de Jesus, né? Sim. Jesus, que foi Jesus, nunca fez nada sozinho, né? Ele veio para a Terra, ele começou a disseminar os ensinamentos do nosso grande Pai aqui, mas ele nunca fez isso sozinho. Ele teve seus apóstolos, ele teve seus seguidores. Jesus veio aqui, plantou uma sementinha E ela foi crescendo. e ela foi crescendo com outras pessoas, né? Então nem ele, Fez né, tudo sozinho. que poderia ser, Né? né, sempre foi humilde. Nem se Deus existisse, ele não seria sozinho. Ele com certeza Ele teria não ajuda. porque ele criou de uma todos pessoa. nós. Sim. Para quê? Para que nós pudéssemos ser tudo isso, E de né? alguma Juntos. forma ajudar ele, né? Né? Claro, exatamente. Né? Ser reconhecido pelas pessoas. Pois é. Somos todos sementinhas dele, Sim. não é? Uhum. Então a lição de hoje é ser Humilde. humilde, né? Mais alguma coisa, meu amor? Acho que tá bom agora. Tá bom agora? Uhum. Então, maravilhoso. Então, o que você vai deixar de recadinho aí pro pessoal? Então deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com quem você achar que é bom e comente, né? Se você Faz assim, ó, gostou. Luísa. Deixa seu like. Faz assim, ó. Deixa seu like no nosso vídeo, pessoal. Se você gostou ou não, se você tem algum tema. Ou se você tem alguma dúvida, né? Isso. Deixa dúvidas, deixe Deixa temas, dúvida. né? Nos mostre se você gostou e compartilhe, né? Com quem Uhum. achar que vai achar legal, Uhum. né? E a Luísa caiu. E você caiu. Luísa escorregou. Vamos dar tchau pro pessoal agora? E que Deus, e que Pai, Vai, e até a próxima. Até a próxima sexta. Um ótimo final de semana, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau! Manda beijo! Beijo, Bubu! Beijo, Lulu! Tchau, pessoal. Tchau, pessoal!